você, Deus, em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos na Tua casa, mais uma vez sedentos para ouvir a Tua voz. Cantamos louvores ao Senhor, lemos a Tua palavra, fizemos oração de louvor e de contrição e de agradecimento pelo perdão que o Senhor nos dá. Também, ó Pai, agora, nessa hora, pedimos que o Senhor venha aquecer nosso coração com a Tua palavra. Fale conosco, fale com cada um aqui adentrou, aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, também aquele que está animado. Pai, fale também com esses, aqueles, ó Deus, que precisam ouvir a Tua voz, que o Senhor venha abrir realmente os olhos do nosso coração, para que possamos ver, ouvir, sentir e praticar, ó Pai, a Tua palavra dia após dia. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai. Você já fez alguma coisa que você não queria fazer? Você já fez alguma coisa que você fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Tem algumas coisas que a gente faz e depois a gente fica nos perguntando, né? Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Por que eu fiz tal coisa? E isso é um desafio muito grande para a nossa vida. Tem lutas internas dentro do nosso coração, que são lutas ferrenhas, lutas difíceis de se vencer. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, fala assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles são em o quê? Conflitos. Eles são em conflitos, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você que é crente vive isso diariamente, certo? Certo. O apóstolo Paulo vivia isso, gente. Eu que sou Otoniel vivo isso diariamente também. Quando alguém me contraria, quando alguém vem contra mim, quando alguém fala alguma coisa contra mim, rapaz, o Otoniel velho, aquele diante de pastor, né, quer sair, aquele antes de conhecer Cristo quer sair, e rapaz, e a gente já fica pensando coisa, fala, rapaz, dá vontade, não descer do salto, né, mas dá vontade do velho homem sobressair novamente e querer agir de forma intensa, de forma inconsequente, e quando nós vemos algumas vezes, nós agimos de tal forma. O apóstolo Paulo já está falando e mencionando tais coisas. Há lutas internas dentro do nosso coração muito duras de se vencer. Mas essas lutas internas que estão dentro do nosso coração, nós não podemos deixar de lado, de lutar tais coisas. E por isso a nossa temática desse domingo de hoje é renovando o compromisso. Renovando o compromisso que você tem com Deus e Deus tem com você. Quando você um dia chegou para atender o chamado do Senhor, quando um dia o Senhor tocou no seu coração de forma tão incisiva que você não pôde resistir, aí você disse, Senhor, sim, eu estou entendendo a mensagem de salvação, eu aceito essa tua mensagem, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, Senhor do meu coração.
e agora eu vou ter essa luta diariamente. E para esse renovo do compromisso, é necessário que morra o pecado. Nós devemos morrer para o pecado. Morrer para o pecado. Hoje o Vino falou de manhã, né? Que nós devemos pecar menos, né? O nosso alvo desse ano é pecar menos. Qual que é teu alvo desse ano? Né? É de realmente morrer o velho homem e pecar menos, é de estar mais perto do Senhor e renovar o compromisso, renovar a tua vida diante do Senhor. Realmente é abandonar o pecado para viver junto com o Senhor cada dia mais. É vencer essa luta que existe entre o espírito e a carne. É fazer a carne morrer cada dia mais, e não é maltratar a carne, não é pegar um chicote e se chicotear, não é pegar uma faca e se cortar, não é parar de comer ou comer demais, não é nada disso. Mas é pelo contrário, alimentar o espírito, glorificar o Senhor, é viver essa graça, esse amor, essa unção do Senhor a cada dia, a cada momento. E assim, Romanos capítulo 6, versículo 11, a igreja pode ler? Assim, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o quê? Para o pecado. E vivos para quê? Para Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. É essa vida que nós precisamos, é esse renovo nesse ano que já está quase acabando o primeiro mês, né? Já tem só mais 11 para frente. Se você não contou, o primeiro já está acabando, depois de amanhã acabou, já passou o primeiro mês, só tem mais 11 para frente. Se você não iniciou aquele regime que você falou que ia fazer, já está perdeu um mês, né? Já perdeu um mês. Mas você já perdeu um mês também de deixar o pecado de lado. Meu querido, abandone o pecado, morra para o pecado e viva para Cristo. E isso, muitas das vezes, nós começamos a culpar o outro por causa do nosso pecado, né? Eu falei tal coisa porque aquele fulano fez tal coisa para mim. Eu fiz tal coisa porque, olha, veja bem, né? E nós começamos a criar justificativas para o nosso pecado. Não, meus queridos, de forma nenhuma. O meu pecado é meu. O meu pecado não é de outro. O meu pecado é meu. O teu pecado é teu. É você que deve abandonar ele para viver com Cristo. Você que deve abandonar a morte para ter a vida com o Senhor Jesus Cristo. E não culpe o outro por causa do seu pecado. E nós vemos essa história já há muito tempo atrás, desde lá do Jardim do Éden. Essa história de culpar o outro é antiga. Nós devemos inventar uma outra história, né? Se queremos justificativa mais nova, mais contemporânea, né? Como os nossos jovens gostam de falar. Queridos, viver para o Senhor, renovar o compromisso, é morrer para o pecado e viver para o Senhor. Não há outra forma de viver uma vida de santidade, de integridade, de uma vida pura e íntegra diante do Senhor, se você não abandonar o velho homem e viver para o Senhor. Esse ano de 2018, esse deve ser o teu principal alvo na sua vida, de viver para o Senhor. E é isso que ele fala no ponto 2, viver para o Senhor. As condições para esse compromisso é de viver para o Senhor. Morrer para o pecado é o nosso objetivo, e viver para o Senhor. Não dá para viver para o Senhor condicionado com o meu pecado, condicionado com a minha forma. Não, olha, eu vou servir ao Senhor, mas eu não quero deixar de pecar com tal coisa. Irmãos, não dá.
Ou eu vou servir o Senhor dignamente e vou deixar o pecado de lado, ou eu não vou servir ao Senhor, porque eu não posso ter dois senhores na minha vida. Ou eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, o Senhor da minha vida, ou eu não sirvo a Deus. Na palavra do Senhor nós não encontramos nenhuma chance de termos dois senhores em nossa vida. Nenhuma chance. E temos dois senhores. Nós vamos ter apenas um Senhor, que é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. É bênção demais para a nossa vida. As condições para o renovo do nosso compromisso com o Senhor é viver para Ele, ter essa consciência de que o abandonar o meu pecado, eu vou viver cada dia mais para o Senhor. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor e o meu pecado, a minha forma, os meus conceitos, o meu jeito de servir ao Senhor, e deixo o jeito de Deus de lado, porque nós costumamos a dizer: não, mas eu sou crente assim há anos, eu sirvo assim há anos. E aí não é hora de mudar então? Aí não é hora de olhar a palavra do Senhor e ver que essa me confronta a cada dia, a cada hora, a cada minuto, e olhar para esse Senhor, que é o Senhor da minha vida, que está me chamando para um novo compromisso, para renovar o compromisso verdadeiro, e não o meu compromisso do meu jeito que eu quero servir o Senhor. Tem pessoas que chegam para servir o Senhor com condicionais. Eu sirvo ao Senhor se eu puder ir lá jogar o bingo, se eu puder fazer a fezinha, se eu puder continuar com os meus vícios, de bebida, ou de cigarro, ou de sair para as noitadas. Se eu puder servir ao Senhor, assim eu vou servir. Se eu não puder, não quero servir ao Senhor. E eu citei alguns exemplos que são bem distantes, muito conceituados já sobre pecado. Alguns outros são mais difíceis, né? Alguns outros são mais difíceis. Para a mentira, para algumas é muito mais difícil. O perdão, muito mais difícil ainda. Perdão. Por isso ele fala de viver para Deus. Viver para Deus é necessário, é urgente, é para os cristãos. E vivem para Deus somente aqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus não vivem para Deus, não tem como viver para Deus. Também, para renovar esse compromisso, as atitudes de um compromisso. Tem que ter atitudes de um compromisso verdadeiro. Para renovar esse compromisso tem que ter atitudes. Não adianta falar que vai fazer regime. Adianta? O que tem que fazer? Fazer o regime. Só falar que vai fazer o regime não emagrece. Se você falou, né, e está esperando emagrecer só porque você falou, não emagrece. Não adianta falar que vai ao médico apenas. Você tem que ir ao médico, pegar a receita que o médico te dá, tomar e o remédio certinho, que certamente vai dar certo. Pode ser que ainda dê errado, mas a possibilidade de dar certo é muito maior do que você ir lá no médico, pegar a receita e não comprar o remédio e não tomar. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente sabe o que tem que fazer, a receita está na nossa mão e a gente não toma. Nós deixamos de ter atitude verdadeira, de compromisso, renovado com o Senhor, para ter a nossa agenda, o nosso conceito, a nossa forma, as nossas atitudes para nós mesmos. E aí Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos ler. Aguardo
Gente, você prestou atenção no que você leu? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ele tinha atitude. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele tinha atitude? Tinha. O homem de atitude era o apóstolo Paulo. Um homem que falava, cumpria e estava lá pronto a morrer pelo Evangelho. E ele fala assim, ao contrário, com toda a determinação de sempre, de atitude, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós gostamos desse finalzinho, né? Que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós só gostamos dele. Nós só gostamos. Quando há um impasse do viver e morrer, se fala, você vai morrer por Cristo? Dá para ser amanhã, né? Dá para ser depois de amanhã, morrer para Cristo, não dá para ser para outro dia. Porque veja bem, eu sou novo, eu tenho 2 filhos para criar, tenho uma esposa bonita, né? Não dá para ser outro dia, não dá para ser outra hora, agora, tem que ser agora para morrer com Cristo, né? Não, Senhor, eu achei que o preço era menor, né? Eu achei que o preço era menor. Irmãos, não, espera um pouquinho. A disposição do nosso coração com o compromisso que nós temos com Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por nós, deve ser a ponto de. Há pouco tempo nós ficamos sabendo a notícia lá da Bolívia que o Evo Morales estava lá criando problema, iria criar problemas mais sérios para a pregação do Evangelho naquele país. E eu achei tão lindo, de que pastores e igrejas foram para a rua, orar nas praças, interceder, e fizeram caravanas e mobilizaram todo um movimento muito grande, para que o Senhor quebrasse aquela lei, derrubasse aquele decreto, e fizesse ali por um movimento de avivamento naquele lugar. Que bonito, queridos, que lindo esse movimento. Agora, nós estamos dispostos, se houver um decreto do Temer lá, proibindo a pregação do Evangelho, proibindo concentração, de continuarmos nos reunindo e de continuar dobrando nossos joelhos do Senhor, irmos às praças, irmos para os lugares, ponto de levar borrachada de soldado, porque nós estamos orando, pregando o Evangelho. Essa deve ser uma das nossas indagações diária no nosso coração, de qual é o Evangelho que eu estou vivendo, como que eu estou vivendo esse Evangelho, qual o compromisso que eu tenho com a palavra, com a pregação da palavra. Porque muitas vezes, quando eu estou lá do lado do meu vizinho, e ele escutou a discussão que houve na minha casa, e eu saio à porta, eu falo, opa, Deus te abençoe. É mais difícil pegar o Evangelho para o nosso vizinho, aquele que está do nosso lado, aquele que está perto da gente, porque esse está ouvindo as nossas lutas. É difícil, mas é isso que a palavra de Deus nos requer do nosso coração, da nossa vida, requer do nosso íntimo, de um Evangelho verdadeiro, pela pregação verdadeira, do viver para Cristo constantemente, não por aparência e não por formas. Certa feita eu estava lá em Manaus pregando numa igreja, e aí um rapaz falou assim, pastor, eu não falo para o meu parente porque eu gosto muito dele. Eu falo de Jesus porque eu gosto muito dele. Eu falei, mas rapaz, então não seria o inverso então? Você deveria falar porque você gosta dele, será que ele está condenado ao inferno? Eu falei, rapaz, ele parou e falou assim, mas não é que é verdade, pastor? Eu falei, então você tem que pregar o Evangelho, viver esse Evangelho, mas é que ele sabe tudo o que eu fiz já, né? Então, se ele sabe o que você fazia, tudo bem. Agora, se ele sabe o que você faz de errado, aí está ruim, porque é presente, ele está fazendo ainda, né? Se ele sabe o que você fazia, é um exemplo de mudança, de transformação. E pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ter uma atitude de cristão verdadeiro, é mudar comportamento. O problema é que não adianta mudar pensamento, tem que mudar pensamento e comportamento.
A atitude nossa deve ser condizente com o que nós pregamos e ensinamos. As verdades não basta saber a verdade aqui na cabeça. Ela tem que descer 30 centímetros até o nosso coração, até a nossa vida, a prática diária desse evangelho. Ela tem que ser constante. O que nós mais vemos é crente falando uma coisa e vivendo outra. O que nós mais vemos é pessoas chegando à igreja, saindo da igreja, vivendo o evangelho do evangelho, não do evangelho de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Você veio aqui nessa noite apenas para ouvir uma palavra e sair daqui sem uma transformação pela essa palavra, eu digo que você está perdendo o seu tempo. Você tem que vir aqui para ouvir a palavra do Senhor Deus e sair daqui para viver essa palavra lá fora, no teu dia a dia, porque dentro da igreja é fácil muitas das vezes. Aqui sentado do lado do meu irmão, é gostoso abraçar ele, né, dizer Deus te abençoe, né, ele conta um problema para você, você conta um problema para ele, então você ora, aquele espírito de harmonia, gostoso, né, é bom, é muito bom, é gostoso. Mas o maior desafio é quando a gente sai daqui, queridos, é sair daquela porta ali, ó, afora, do viver diário com o Senhor. A minha vida é uma vida de culto ao Senhor, de adoração a esse Deus Todo-Poderoso, que é grande, que é maravilhoso, e de viver esse Deus é constante, é urgente, é emergente para as nossas vidas. Esse é um viver para Cristo. Não dá para ter uma atitude de não vida. A atitude de morte é uma atitude apagada, que destrói, que só leva a ruínas. Mas viver para Cristo deve ser a nossa atitude diária e constante. Lucas capítulo 22, versículo 44, leamos. Pai, que lindo, Jesus, é Jesus que está falando. Pai, está na hora facinho, né, gente? Está numa hora fácil quando ele fala isso aí, né? Está tudo maravilha. Não estava fácil. Estava a véspera da morte da cruz. Estava no lugar de agonia. De agonia. Você já passou problemas, já passou muitos problemas na sua vida, mas não chegou a... Não dá nem para comparar com o que Jesus estava passando aí. Não dá nem para comparar. É incomparável com o que Jesus estava passando aí. E ele fala, se queres, afasta de mim esse cálice. E aí vem agora viver, a forma de viver, a atitude de viver, com tudo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você já perguntou por que Deus, né? Com certeza, né? Ao passar por algum problema, você já fala assim, mas por que Deus? Né? Por que Deus? Se o Senhor me ama tanto, por que estou passando por tudo isso? Por que, Senhor? E a gente levanta as mãos para o alto e fala, Senhor, o que está acontecendo? Por que tanta coisa está acontecendo com a minha vida? Tanta coisa acontecendo com meus parentes? Tanta coisa acontecendo com os meus próximos? Por que está acontecendo tudo isso? Talvez a pergunta não seria por quê, seria para quê, Senhor? Né? Para que está acontecendo tudo isso? O que você quer trabalhar na minha vida, no coração desses que estão perto de mim? Como eu vou testemunhar do Senhor nessas circunstâncias, Senhor? Essa sim deve ser a nossa oração de pedido, de força, de graça. Eu posso ter um para quê, ou porquê, se for para entender um para quê. Eu posso perguntar para Deus por quê, se for para entender o para quê eu estou passando aquilo. Se não, se for só para o porquê, Deus, do lamento das dificuldades, do lamento das provações, é sinal que o teu compromisso está apagado. Sinal que a graça de Deus precisa se manifestar na sua vida, para mudar o teu coração, tirar você da centralidade do teu evangelho, para colocar a centralidade de Cristo no evangelho correto na sua vida, de servir independente das circunstâncias.
Nós não vamos ter um ano fácil para frente não, meus queridos, vamos ter um ano difícil também. É difícil de economia, é difícil da forma política. A política cada dia está mais suja, está mais corrupta. Cada dia mais nós estamos vendo o lamaçal aparecendo à nossa frente. E lama suja, lama podre. E não vamos ter um ano fácil não, meus queridos. Não vamos ter um ano fácil. Você está esperando um ano fácil, um ano de águas calmas? Não vai ter não. Muita luta política ainda. Eu vi muitas pessoas, agora acabou o PT, acabou o Lula. Acabou não, meu querido, calma, não acabou não, espera aí, não, nada disso. Ora, nós devemos orar, não devemos defender um partido ou outro, nós devemos defender a vontade de Deus na vida da nossa nação, nosso povo. E aí, se tivermos que passar por lutas, por provações, que seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nos colocar na centralidade do Senhor e não na minha centralidade. Porque se for ver para mim, né? Para mim é fácil. Senhor, eu estou precisando disso. E a gente vive o evangelho de coisas. E o evangelho não é de coisas. Cristo não morreu na cruz para te dar coisas. Entenda isso. Que um compromisso com o Senhor, renovar um compromisso com o Senhor, de atitude de servo do Senhor. Cristo morreu na cruz por você, para você ser um servo dEle, para você ser povo dEle, e Ele ser o teu Deus, o Deus do povo dEle. É para isso que Cristo morreu na cruz. E para que agora você sirva independente das circunstâncias. Se Jesus falou no propósito de Deus, o propósito de Deus era aquele para que Jesus viesse na cruz para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. E perto da morte de Jesus naquela cruz, Ele fala: Pai, se queres, se o Senhor quiser, vem até mim, afasta, tira esse cálice da minha frente, Senhor. Pai, mas seja feita a tua vontade. Jesus é o nosso modelo, é o meu modelo, é o teu modelo. E teu compromisso seja a ponto de dizer: Pai, está doendo. Pai, estou passando por dificuldade aqui. O negócio está ruim. Estou com muito problema aqui. Está muito complicado, Senhor. Se for possível, afasta de mim. Mas seja feita a tua vontade. A tua vontade. Porque a vontade do Senhor não é te abandonar, mas pelo contrário, a vontade do Senhor é de ser o teu Deus, independente das circunstâncias, de carregar você, de andar com você, de estar ao teu lado, de te animar, de fortalecer todos os dias. Mas precisa ter uma atitude, viver para Cristo. Atos capítulo 20, versículo 24. Lemos também. Todavia, muito bem, viver para Cristo. Não me importa, nem me considero a minha vida com um valor maior. Um valor maior. De forma nenhuma. Mas o que é de tão valor? É Cristo. O ministério de Cristo. Você é chamado para completar o ministério de Cristo. Você foi chamado para pregar e dar continuidade na pregação de Cristo. Isso é ser cristão. É dar continuidade na pregação de Cristo. Você é chamado, você tem um compromisso com o Senhor para continuar a pregação de Cristo, de testemunhar o Evangelho do Senhor, caminhar com aqueles que são filhos, ou de testemunhar esse Evangelho de transformação, levando para as pessoas, e de não se considerar com um valor maior do que o Evangelho. O Evangelho não está para te servir. Tem crente, tem pessoas que acham que
o evangelho, que a igreja é para servir a ele. E ele chega na igreja e fala: Senhor, me vê o cardápio da bênção de hoje. Ele olha lá, né, pega o cardápio, olha, eu quero uma dúzia de bênção tal, para viagem, Senhor, porque eu estou com pressa. É para viagem que eu estou com pressa. Eu quero uma bênção tal, eu quero uma forma tal. Eu já vou passar na saída para pegar com o diácono, porque eu já fiz tal coisa. O evangelho troca. Não, meu querido, você não é maior que o evangelho. Você não é maior que Cristo. Cristo veio para servir, para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, para nos fazer servos como Ele era servo. Por isso, não se considera a tua vida maior. Pelo contrário, sirva com alegria. Tenha uma atitude de servo, de servir o Senhor Jesus a cada tempo, a cada momento. Completar o ministério. Tenha uma atitude de completar o ministério no Senhor. E ele fala lá no final, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que lindo, queridos, de completar, não deixar mal acabado, não deixar o negócio pela metade. Você está no evangelho, está servindo a Jesus, vai até o final para completar essa tua caminhada, querido. Não abandona, não deixa de lado. Tem gente que não consegue terminar nada na vida, mas como cristão, você não pode abandonar. Você tem um ministério, você vai servir, o ministério de testemunhar o evangelho do Senhor Jesus. Não é o teu evangelho, mas é a forma que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida. É uma atitude de testemunhar, de caminhar com o Senhor. E por último, a morte física, ela é lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa corrida, essa caminhada, ela é constante, ela é diária, até o último dia. Até o último dia. E aqui nós temos alguns desafios. Concluindo, quero contar com Gálatas 2:20, que nós vemos no começo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Alguns desafios. Anota aí se você quiser discutir na tua célula. Alguns desafios. Primeiro, viver para Cristo. Viver para Cristo. É um desafio diário para nós, na nossa vida, no nosso coração, de viver para Cristo. E não viver mais a tua vida. Porque a vida que você já vivia no passado era a tua morte. E agora você deve viver para Cristo, abandonando a morte, abandonando a vida do passado, a vida da morte, para viver para Cristo. E quem faz isso experimenta uma graça maravilhosa, uma graça infinita que vem do Senhor para morrer o velho homem, para abandonar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores, a nossa fraqueza, para assumir a vida do Senhor, a coragem do Senhor, a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Viver para Cristo é assumir as promessas do Senhor para a nossa vida, que nós nunca vamos estar sozinhos. Quando nós estamos na morte, nós estamos só, nós estamos solitários na morte, nós estamos morrendo cada dia mais. Mas quando nós estamos em Cristo, vivendo para Cristo, agora é outra verdade, a verdade da vida, a verdade da vitória, a verdade da graça, do amor, do perdão, da restauração e da transformação. Segundo desafio, fé verdadeira e sadia. Fé verdadeira e sadia. Mas então tem fé falsa? Tem fé falsa, claro que tem. Quando
eu estava no Vale do Paraíba, era pastor em Guaratinguetá, do lado de Aparecida. Eu via muitas pessoas caminhando nas estradas, afora indo, pagando promessa, com uma fé. A fé daquelas pessoas até elas eram não corrupta, mas no que estava sendo direcionado a fé, não poderia salvar, não poderia transformar. Aquela pessoa que estava fazendo de forma sincera. Estava fazendo de forma sincera. Mas não é porque é sincero que é verdadeira. Percebe a diferença? Nós temos um Deus verdadeiro e vivo. E Deus escuta nossas orações. A fé verdadeira é uma fé sadia no Senhor, em Deus. Você já entrou num estabelecimento que está a Bíblia aberta lá nos Salmos 90 aí? 91, Salmos 23, né? Tá lá, a Bíblia está até amarela naquelas páginas lá, né? A Bíblia está até amarela, né? Mas essa fé é verdadeira? Mas não é da Bíblia que ele está falando? Tá, mas não, a fé está baseada nos Salmos e não no Deus dos Salmos. Percebe a diferença? É isso. Ter uma fé verdadeira e sadia, caminhando com o Senhor e para o Senhor. Não viva o teu evangelho, o evangelho do eu, mas renove o compromisso no Senhor. E por isso a palavra vem ali até nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Percebe a fé que ele tem, que Cristo está nele, e que ele agora foi transformado de dentro para fora, porque Cristo está lá dentro do coração, meu querido. Que maravilha, que graça maravilhosa é essa? Porque Cristo não está aqui na igreja apenas, mas Cristo está aí com você para onde você for. Você é templo do Espírito Santo, Deus habita em você, e isso é uma fé sadia, é uma fé verdadeira, não é uma fé baseada em coisas que passam, que acabam, que são banais, que são circunstanciais. Não, pelo contrário, a minha fé é verdadeira. Eu tenho um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que agora me abençoa, me fortalece, para que eu possa viver com o Senhor diariamente. Isso é uma fé verdadeira. Não importa as circunstâncias que eu vou estar passando, mas eu vou estar com o Senhor, porque Ele está em mim. E não é baseado nas circunstâncias, mas é no Senhor. Terceiro desafio: viver o amor de Deus através de Cristo Jesus. E Ele fala: viva na fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. O amor de Deus diário sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pare de olhar para os problemas um pouco, sabe? Sabe o que acontece? A gente começa a olhar para tantos problemas, mas começa a agradecer a Deus pelas pequenas coisas que você tem. Senhor, eu te agradeço pelo chinelo velho, te agradeço porque eu tenho o que comer, te agradeço pelo meu sapato, pela minha roupa, pelo teto, pela mesa, pela cadeira. Te agradeço, tenho um coração grato. E sinta o amor de Deus nas pequenas coisas. Sinta o amor de Deus nas pequenas coisas. Sabe o que acontece, por menos no nosso povo? É que nós somos imediatistas. Essa geração é imediatista. Se você tem um computador que demora 1 minuto para ligar, você já fala que ele é carroça, né? Você quer um de 10 segundos para ligar, mas precisa ligar em 10 segundos. Pensar em ligar, ele já está ligado, né? É isso que eu preciso. Se eu pensar, ele já liga. Porque se demorar 2 minutos para ligar, fala, isso é uma carroça. Lá no presbitério chamaram meu computadorzinho velho de Fusquinha, né? O Fusquinha. O Fusquinha estava trabalhando, enquanto o Dell novo lá estava atualizando lá, e o Fusquinha trabalhando. Olha, pô, tá vendo? Fusquinha velho não atualiza mais não, já atualizou tudo que tinha que atualizar na vida, e não vai atualizar mais, agora só é trabalhar, né? É só trabalhar nas condições dele, mas ele está lá trabalhando, né?
Meus queridos, agradeça pelas coisas que você tem. Sirva e sinta o amor de Deus nessas coisas. Você não precisa de grandes coisas para ver o amor de Deus. Você precisa só de Deus. E aí eu quero trazer memória aqui. Salmos 23, versículo 1. Como é que ele fala? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução desse texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Tudo que você tem lá na sua casa, onde você estiver, é o que você precisa. Se você não tem, é porque você não precisa. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Olhe para o Senhor. Viva o amor de Deus através de Cristo Jesus. Viva e sinta esse amor. É um desafio para a nossa vida, para o renovo do compromisso que nós temos com o Senhor. Não deixe isso para amanhã, faça isso hoje. Você não vai perder a salvação. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de santificação progressiva, de servir a Deus diariamente, de caminhar mais perto do Senhor, de viver mais as promessas do Senhor. Não é de perca de salvação. Se crê nisso, depois vem conversar comigo, nós vamos bater um papo sobre isso, sobre perca de salvação. Não estou falando disso. Eu estou falando de viver na graça e no amor e no crescimento do Senhor diariamente. É disso que eu estou falando. De um compromisso verdadeiro e justo com o Senhor para a glória dele mesmo. Baixe sua cabeça mais uma vez nessa noite. Eu quero orar com você. Você pode estar cansado, sobrecarregado, batido nesse começo de ano. Você pode estar pensando: Senhor, eu não tenho o que agradecer nessa noite. Não estou nem sei porque estou aqui nessa noite. Porque não estou mais crendo como eu queria. Não consigo mais orar. Tem pessoas que esfriam na fé. Não. Deus não sonhou isso com você. Deus não sonhou isso para você. Quer dizer para você nessa noite que Deus lhe ama. Quer dizer para você nessa noite, filho, que você é amado do teu Pai. E que você pode orar, que você pode clamar, que você pode colocar as dores do teu coração diante dele. E dizer: Pai, eu preciso da sua graça. Me levanta. Faça ter atitude de cristão, de servo, em nome do Senhor Jesus.